Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Um advogado português foi escolhido para juiz da Câmara de Agentes do Tribunal de Futebol da FIFA, um organismo criado na sequência do novo regulamento de agentes implementado pela entidade que rege o futebol mundial. Gonçalo Almeida será assim o convidado para a segunda parte deste Jogo Económico. Vamos arrancar com o número que poderá colocar Cristiano Ronaldo como acionista da Cofina, o homem mais odiado entre a torcida do Botafogo por estes dias, mas também de um Bayern de Munique em contracorrente. Para já, dou as boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis e partimos de imediato para o hat-trick. Lançamos para debate 3 números que marcaram a semana e, Rodolfo, vamos começar precisamente pelo número que pode colocar Cristiano Ronaldo como acionista do Grupo Cofina. Assim é, antes mais cumprimentar-te a ti, ao Nuno Vinha e ao Jorge Faria de Sousa, por finalmente estarmos aqui presencialmente e não atrás de um monitor. E assim é, falamos de Cristiano Ronaldo e dos 30% que podem tornar o jogador português acionista da Cofina Media, ele que está em negociações com o grupo e que poderá ficar com uma percentagem de 20% a 30% da empresa, isto caso o management buyout seja concretizado. Outro dos acionistas concretizado neste caso por Luís Santana, a Livreflux, que detém a empresa Cofina, cujo fundador Domingos Matos é acionista e fundador da Cofina, detém 12% da empresa, poderá ser outro dos investidores nacionais, como de resto disse Mário Leite Silva numa recente entrevista ao Jornal Económico. Portanto, é Ronaldo já aqui a pensar no fim da carreira e a tornar-se aqui um magnata, por assim dizer, dos mídias, a tentar entrar no ramo. E convido desde já toda a gente a ler o editorial do Nuno Vinha no Novo Economia, a propósito precisamente desta possibilidade, que é uma forte possibilidade, Cristiano Ronaldo entrar como acionista do Grupo Cofina. De resto, uma notícia avançada pelo Jornal Económico na sexta-feira. E Nuno, temos aqui uma autêntica pedrada no charco, pedrada no lago. Uma pedrada no lago, juntamente com um microfone que estará por lá perdido desde 2016. Pergunto se, de facto, este é um passo importante na carreira do investidor Cristiano Ronaldo. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todos. É, de facto, bom estarmos aqui todos em presença uns dos outros a falar. É muito melhor. De facto, número um, em primeiro lugar, é uma pedrada no charco. De facto, faz sentido a Cristiano Ronaldo investir num grupo como a Cofina. Ele tem os números, já lhe puseram os números à frente, já ele percebeu, e as pessoas que o aconselham também, se os números batem certo ou não. É um grupo forte, é detentor de títulos como a Correio da Manhã, como o Jornal de Negócios, como a Sábado, enfim, é um dos grandes grupos de comunicação social em Portugal. Se lhe dará dinheiro, é possível também. Mas, como tu dizias nesse editorial, referiste a esse editorial também, é também uma demonstração de que onde o coração está, a carteira não está. E, portanto, o Cristiano Ronaldo pode não gostar do Correio da Manhã, pode manifestar-se contra o Correio da Manhã. Pode não conhecer a CMTV. Pode não conhecer a CMTV, pode ter posto 2 processos, daqueles que nós saibamos, ao Correio da Manhã por revelar questões relacionadas com a sua vida privada, com o seu filho, com a proveniência que era a mãe do Cristianinho, etc. Esse género de coisas todas que às vezes o Correio da Manhã gosta de pôr em capa, mas isso não interfere naquilo que é o racional de eu, se puser dinheiro nesta empresa, neste grupo, vou ter alguma recompensa, eu vou conseguir ter retorno por isso. Ele fez as suas contas e até ver, acha que sim. Acha que sim. Agora, é preciso que isto se concretize e que isto não seja tudo uma grande manobra para empolar um bocadinho este management buyout, que por parte dos gestores, de ativos de topo da própria empresa, para ficarem a controlar a gestão.
não seja só uma jogada, seja efetivamente uma coisa concreta. Existem aqui várias situações. Para já, o racional de investimento que o Nuno Vinha estava a falar Que também. nós não sabemos muito bem. Exatamente. É Também existe aqui um virar de página quase Cristiano Ronaldo naquilo que são os investimentos, com a possibilidade, sabe o Jornal Económico, de Cristiano Ronaldo estabelecer-se mais em Portugal, para estar também, se calhar, mais próximo e a acompanhar de forma mais cuidada aqueles que são os seus investimentos. E um investimento num panorama de mídia em Portugal, que é algo que não é muito comum. Não é muito comum em Portugal, desde já, e não é muito comum também em futebolistas, e portanto estamos aqui já a perspectivar aquilo que será o futuro do tal perfil do investidor Cristiano Ronaldo. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, Zé, ao Nuno e ao Rodolfo. Em primeiro lugar, dizer que a comunicação social é um dos poderes fundamentais numa democracia. E, portanto, independentemente do investidor, obviamente tem que haver regulamentação, e parece-me que falamos muitas vezes nisto, nem sempre aplicado à comunicação social ou aos grupos que detêm os órgãos de comunicação social. Isso parece-me uma nota importante de deixar aqui. A segunda independentemente dessa relação nem sempre amorosa com o grupo Cofina, e há muitas histórias envolvendo Cristiano Ronaldo, muitas conferências de imprensa da Seleção Nacional em que fugiu sempre ou rejeitou-se muitas vezes responder, inclusivamente se fosse à CMTV, fosse ao próprio Correio da Manhã. Agora, é um grupo grande, um grupo como o Nuno dizia, que tem o Jornal de Negócios, tem o Record, a revista Sábado, o Correio da Manhã, o jornal, o próprio canal televisivo, e portanto é um grupo fortíssimo, e provavelmente neste momento, a par da empresa e da Média Capital, são os três maiores em Portugal. Falou-se muito até de uma eventual compra por parte da Mídia Capital. A verdade é que acaba por ter outro tipo de desfecho. Estamos a falar de um investimento, estes 20% a 30% rondará qualquer coisa como 20 a 30 milhões de euros, certo, por parte de Cristiano Ronaldo, o que não, para a carteira de Cristiano não terá grande impacto. Os trocos. A verdade é que o Cristiano já tinha outro tipo de negócios, nomeadamente na área da hotelaria, como se sabe. E acaba que geram retornos muito mais chorudos do que a comunicação social em Portugal. Exatamente, setores que em teoria acabam por ter retornos muito superiores relativamente a um órgão de comunicação social, a um grupo de comunicação social. E portanto não deixa de ser curioso, mas estamos aqui perante uma situação em que Cristiano Ronaldo claramente a pensar nos seus negócios e no futuro não dele diretamente, mas das gerações que seguem. E se calhar já naquilo que vai ser o futuro de Cristiano Ronaldo, e provavelmente já não faltará muito tempo para vermos então o final de carreira de Cristiano Ronaldo. Rodolfo, não saímos da Arábia porque o próximo número vem precisamente lá. E nem saímos de Cristiano Ronaldo. Isto porque Luís Castro vai ser o novo treinador do Al Nassr, precisamente do clube de Cristiano Ronaldo. Vai receber 6 milhões de euros de salário, isto depois do clube árabe ter contratado o técnico português ao Botafogo, e que envolve um salário de 6 milhões de euros anuais, livres de impostos, além de uma mansão de 2 milhões e meio de euros para o treinador português morar no país, e com o qual vai ficar, caso cumpra o contrato até ao final. O técnico deixa o Botafogo no primeiro lugar do Brasileirão, e sabemos que no Brasil se vai do 8 ao 80 muito rápido, e Luís Castro, que até há uma semana era adorado e amado pela torcida do Botafogo por ter feito aquele inédita vitória no terreno do Palmeiras ao fim de um ano depois do Palmeiras não ganhar em casa. Uma semana depois é odiado pela torcida do Botafogo, mas vai fazer o contrato da sua vida e dar as melhores condições à sua família. Jorge, parafraseando Dom Corleone, o Al Nassr fez uma proposta a Luís Castro que ele não podia recusar. Sim, para as pessoas que nos estão a ver, estamos a falar de um contrato de, se fosse em Portugal, equivaleria a um custo para o clube de sensivelmente 12 milhões de euros. E é disto que estamos a falar. É de facto um grande contrato para Luís Castro. Entretanto, Jorge Jesus esta semana já superou esses números de Luís Castro, e não vai deixar de ser, vai ser muito curioso
olharmos para esta liga com tantos treinadores portugueses, Jorge Jesus, Nuno Espírito Santo, Luís Castro, e portanto claramente uma liga que vão jogar FM para a Arábia Saudita, que irá despertar com certeza as atenções, mas para o Mr. Luís Castro acho que é um grande contrato, fez um grande trabalho na minha opinião, e não estou só a falar daquilo que tinha feito até este momento a temporada ao serviço do Fogão, do Botafogo. A verdade é que o clube vivia uma crise profundíssima. É verdade que houve entrada de capital de John Textor, e que levou alguns jogadores até conhecidos do futebol português, Carlos Eduardo, Tiquinho Soares, etc. Mas eu acho que faz uma primeira época muito positiva, leva o Botafogo muitos anos depois às competições continentais, e neste momento deixa o Fogão no primeiro lugar, como dizíamos. Não deixa de ser curioso, segundo aquilo que tem vindo a ser noticiado pela imprensa desportiva, provavelmente será substituído também por um treinador português. Fala-se muito de Bruno Lage, veremos se irá ou não haver acordo. Temos que acelerar, Nuno. Se puderes fazer só uma consideração para passarmos para o terceiro número. Estes números, por muito impactantes que sejam para as pessoas quando olham, em tese 6 milhões e meio, são anões, são microscópicos comparado com aquilo que a Arábia Saudita está a pagar àqueles jogadores. E, portanto, na verdade, é um treinador que vai ter à sua disposição jogadores que ganham dezenas de vezes mais do que ele, e que com egos dezenas de vezes maior do que ele. E eu acho que gosto muito do Luís Castro. Não sei se ele vai ter uma tarefa facilitada por lidar com estrelas que estão a ser contratadas por muitas vezes o valor daquilo que é o ordenado dele anual. Portanto, por muito que seja o contrato da vida dele, pode ser que esta voragem da Arábia Saudita em contratar jogadores a preços de 180 e 150 e 200 e 500 milhões de euros, pode ser que isso até seja um empecilho ao trabalho de alguns treinadores. Rodolfo, rapidamente para o terceiro número e para o Bayern Munique em contracorrente. Exatamente. O Bayern Munique rompeu, neste caso, o contrato de 100 milhões com a Qatar Airways. No momento em que o futebol aposta nos petrodólares, o Bayern Munique vai no sentido contrário e rasgou este contrato milionário com o patrocinador do Qatar, pelo qual o campeão alemão tinha 100 milhões de euros para os próximos 5 anos. Há já algum tempo que os sócios e adeptos do Bayern Munique só punham este acordo, apesar da companhia aérea ter presença apenas na manga do equipamento dos jogadores da primeira equipa, e foi isso também que levou o clube germânico a romper este contrato. Vimos também na Liga dos Campeões o Inter de Milão a não usar os patrocínios também nos suas camisolas, também pelo patrocinador se recusar a pagar os valores que o Inter pedia. Portanto, agora é que o Bayern Munique a seguir o mesmo caminho. E temos 30 segundos a cada um. Nuno, é de facto muito alemã esta decisão, ouvir os adeptos. Eu diria que é uma coisa dos tempos modernos. São 3 letras: ESG, Environment, Social e Governance. As empresas e os clubes altamente profissionais, como é o caso do Bayern de Munique, não podem ter, por exemplo, ativos relacionados com empresas muito poluentes, não podem ter, e o Qatar em algum momento, o Qatar e também a Arábia Saudita, etc., importam uma certa carga que as empresas não querem ter. Por aquilo que estão a perder por este contrato de 100 milhões por 5 épocas, muito provavelmente outras empresas que quererão associar-se ao Bayern de Munique mais do que estando lá a Qatar Airways. Portanto, essa é a minha consideração sobre isto. Jorge, fazendo minhas as palavras do Vinha, concordo com tudo o que disse relativamente a este tema. Só dizer que se no futebol alemão é difícil ser adepto do Dortmund, de facto o Bayern é um clube muito especial, é muito bem gerido, é uma boa decisão, porque, como dizia o Nuno, vai trazer outro tipo de empresas também interessadas nesse concurso, e acaba por ser uma decisão natural, muito ao encontro daquilo que são os anseios dos adeptos. Um clube que desde a primeira hora só pôs diretamente à Superliga. Portanto, muito bem. Logo por aí. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. Vamos ver se inundados de petrodólares ou não. Muito obrigado. Voltas para a próxima semana. Já a seguir vamos falar com um português que está de regresso à FIFA. É já a seguir na segunda parte do Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. A Câmara de Agentes do Tribunal
de Futebol da FIFA foi criada na sequência do novo regulamento de agentes do organismo e terá jurisdição sobre litígios de natureza internacional entre agentes de futebol FIFA, jogadores, treinadores, clubes, federações e ou ligas. O advogado Gonçalo Almeida foi um dos 24 juízes nomeados para este órgão e estará neste jogo económico para falar deste enorme desafio que é colocado. Gonçalo Almeida, muito obrigado pelo regresso a este jogo económico, num formato que já não fazíamos há uma série de tempo e, portanto, saúde também o Gonçalo por estar neste modelo de regresso ao estúdio do Jornal Económico, agora no Tax Park, numa localização completamente diferente. Antes de mais, quero dar em nome do Jogo Económico e do Jornal Económico os parabéns pela nomeação, Obrigado. uma nomeação absolutamente histórica, um dia verdadeiramente marcante na história do dirigismo ao nível da FIFA para aquilo que é o quadro legal em Portugal. E pergunto-lhe como é que foi este processo de seleção, como é que recebeu esta nomeação e que desafios é que encara agora para estes 4 anos que vai ter pela frente? Antes de mais, agradecer o convite. É sempre um prazer regressar ao Jornal Económico. Esse foi um convite, uma abordagem que surgiu em março do ano passado, por parte de alguns membros da administração da FIFA, que me fizeram ver que a possibilidade de eu colaborar com esta nova Câmara de Agentes seria uma mais-valia em todos os sentidos, atendendo à experiência que já levo. Claro. Não É só... preciso dizer que o Gonçalo já esteve como advogado na FIFA. Exatamente. Foram 5 anos, após ter concluído o mestrado em Sociologia, Gestão e Direito do Desporto, que hoje em dia é o FIFA Master, por coincidência, portanto, a minha carreira está associada à FIFA quase na sua plenitude. O Gonçalo saiu da FIFA, mas a FIFA não saiu de si. É um pouco por aí. Sempre estive bastante ligado. Aliás, o exercício, eu, enquanto advogado, no exercício da advocacia, sempre tive uma atividade mais focada a nível internacional para as instâncias internacionais. UEFA, FIFA, CAF e, claro, está o CAS, não é? O Court of Arbitration for Sports, que é a instância de recurso para todas as decisões que são preferidas pela FIFA. E lá está, como o José bem disse, estive na FIFA, logo após o mestrado. Foram 5 anos no Departamento de Estatuto do Jogador, que é o departamento jurídico que lida com todo o tipo de litígios. Sejam litígios de natureza laboral, decorrentes de transferências de jogadores, envolvendo agentes, mecanismo de solidariedade, direitos de formação, enfim, é uma panóplia de áreas e de matérias que o Departamento abraça e cabia-me também a mim, entre outras funções, submeter na qualidade de instrutor dos processos uma série de litígios para apreciação e decisão dos vários órgãos jurisdicionais da FIFA. Portanto, à época era a DRC que já existia, portanto, a Dispute Resolution Scheme, a Câmara de Resolução de Litígios, o Comitê do Estatuto do Jogador, enfim, e essa foi uma experiência que, lá está, olhando para trás, essa experiência que eu adquiri em contacto com os painéis, com os membros destas câmaras, me faz sentir perfeitamente à vontade para hoje regressar à FIFA, 17 anos depois, exercendo a advocacia nesta área, lidando também com muitos agentes ao longo destes anos, regressar à FIFA, digamos que desta vez na qualidade de juiz da Câmara, que vai, de facto, dirimir e decidir esse tipo de litígios. E este é um enorme desafio, porque é um regulamento da FIFA que surge agora com grande força. Enfim, alguns dos analistas dizem que é a FIFA a ter aqui um bocadinho a mão pesada relativamente aos agentes de futebol depois de alguns anos de algum laxismo, isto de acordo com algumas análises que temos ouvido. O que lhe pergunto é se, de facto, este é um enorme desafio e que vai marcar o futebol europeu nos próximos anos. O futebol europeu Sim. e mundial. Estou a crer que sim. Trata-se de um ponto de viragem que a FIFA assumiu a necessidade de o fazer.
até porque este laxismo que o José mencionou e corresponde, e que eu partilho dessa ideia, é partilhada pela esta administração da FIFA. Esta nova administração da FIFA, do Sr. Gianni Infantino, entendeu, e muito bem a meu ver, aliás, eu fui um crítico acérrimo do regulamento de intermediários que foi introduzido em abril de 2015, e que à época a administração Blatter entendeu afastar-se pura e simples da atividade do agenciamento. Ao criar a figura do intermediário e com a entrada em vigor do regulamento dos intermediários, a atividade do agenciamento passou, apesar de regulada, Certo. não era supervisionada, não era fiscalizada, e inclusivamente a FIFA sacudiu a água, afastando-se da decisão dos litígios que envolviam agentes. Ou seja, desde abril de 2015, caso existisse algum litígio envolvendo um agente, um clube, um jogador, um treinador, quem quer que fosse, a FIFA não era competente para dirimir esses Creio que neste litígios. jogo económico até chegamos a falar da lei da selva. Exatamente. Não foi, Gonçalo? Exatamente. A atividade, deixando de ser supervisionada convenientemente, passou a ser quase que anárquica. E, inclusivamente, o próprio regulamento era um tiro no pé, na medida em que prescindiu da licença FIFA. Ou de uma licença para o exercício, fosse ela qual fosse FIFA, fosse de uma federação, como era anteriormente. Os agentes eram licenciados pela Federação Portuguesa de Futebol, pela Real Federação Espanhola, pela FA, etc. Mas existia uma licença a nível internacional que atestava que as pessoas, os candidatos, ou melhor dizendo, aqueles que exerciam as funções de agentes, estavam habilitados para o efeito. Com os intermediários, bastou apenas o registro na respectiva federação, sem qualquer prova de conhecimentos. Ou seja, assistimos a um conjunto, a uma enormidade de indivíduos que não estão habilitados, não têm os conhecimentos suficientes para providenciar, para prestar uma assessoria profissional aos seus clientes. E isso sim foi uma anarquia. Inclusivamente, do ponto de vista formal, se eu, enquanto intermediário, quisesse trabalhar registado na Federação Portuguesa de Futebol, quisesse concluir um negócio aqui ao lado, em Espanha, eu teria que registar na Real Federação. Portanto, com custos acrescidos, com seguros acrescidos, com legislação própria. Com legislação própria, exatamente, e às vezes com exigências que passavam por residir nesse país. Em alguns países, como era o caso de Itália, era obrigatório residir. Criava, de facto, grandes Entraves, o que é que obstáculos. fazia? Parcerias. E com as parcerias, claro está, começamos a entrar cada vez mais numa anarquia. Vamos já continuar a falar disso. Nuno e Jorge, eu gostava de vos perguntar relativamente à importância, de facto, temos um português neste órgão que vai ter aqui enorme visibilidade por ser um organismo novo e, portanto, vamos ter aqui um português entre os 24 juízes do Tribunal. Nuno, a importância de termos um português Em primeiro lugar, queria nestas saudá-lo questões. e dar-lhe os parabéns também. Muito obrigado. Em nome pessoal, já foi dado pelo Zé Carlos em nome do jornal. É sempre um gosto. E é sempre um gosto ver uma pessoa vinda de Portugal com a nossa experiência a exportar a nossa experiência para outros sítios. Eu, por acaso, acho que é extremamente importante também, porque acho que nós precisamos de também regular o nosso próprio desporto a nível nacional em algumas coisas e, portanto, esse apoio pode ser decisivo. Eu tinha aqui uma questão, uma dúvida neste caso, que é o seguinte. Sim. Há bocadinho estávamos a falar de legislações e, quer dizer, como é que nos 5 anos que passou na FIFA tinha que lidar com as legislações de todas as federações? Tinha de lidar com as questões laborais de todos os países de onde vinham estes casos? Ou a FIFA atua acima disso, com um regulamento próprio e, portanto, tudo o que está para baixo disso, em temas laborais, ficam para o país e a FIFA trata noutro patamar, digamos assim? Essa é uma excelente questão, até porque de facto, lidando com 211 federações membros, cada uma com o seu ordenamento jurídico distinto, seria, do ponto de vista prático, seria completamente impossível para a FIFA ter um conhecimento aprofundado sobre essas 211 legislações distintas, não é? Portanto, o que faz, como a FIFA decide, é de acordo com o seu próprio regulamento.
o regulamento do Estatuto e Transferência de Jogadores da FIFA, que é um regulamento que se pretendeu, a quando da sua redação, pretendeu-se que fosse o mais abrangente, tendo em conta padrões respeitados a nível universal, que pudessem ser, de facto, aplicáveis em qualquer um destes ordenamentos jurídicos. Exato, mas isso não é a FIFA a fazer legislação própria, que Sim. depois pode entrar em choque com a legislação própria de cada país? Sim. Quer dizer, isso E pode criar uma litigância enorme. E isso sucede. Vejamos, ao lidar com 211 ordenamentos jurídicos distintos, vejamos a diferença que existe, não só do ponto de vista social, cultural, económico, entre as 211 federações membros. A realidade das Ilhas Samoa ou das Ilhas Fiji, que as pessoas tendem a esquecer, é preciso ter esta noção da dimensão internacional. Claro, é que o futebol não é só o futebol da Europa ou o futebol da América do Sul. Claro. O futebol, nem hoje em dia da Arábia Saudita. O futebol aqui, estamos a falar de ilhas, de arquipélagos no meio do Oceano Pacífico, por exemplo, não é? E, portanto, as realidades são completamente distintas. E do ponto de vista cultural, o caso da Arábia Saudita é um bom exemplo, o caso de países islâmicos radicais, do Irão, por exemplo, na questão do futebol feminino, por exemplo. Com estruturas de direito completamente diferentes. Exatamente, Não é direito romano, é... E, portanto, há que encontrar aqui princípios transversais a todos, sendo certo que sabemos que atingir este desidério na sua totalidade é impossível. Por isso, à cautela, o que é que a FIFA faz? A FIFA estipula que em determinadas matérias a legislação nacional se sobrepõe. Ok? Claro, dir-me-á o seguinte, então, mas a FIFA alguma vez se sobrepõe à legislação nacional? Não para efeitos de implementação de execução a nível nacional, porque no nosso país a legislação impera, é soberana. Claro. Mas para efeitos meramente desportivos internacionais, a FIFA, quando decide, o seu regulamento tem por conta o seu regulamento e depois, claro, cabe recurso para o CAS, onde subsidiariamente a legislação suíça é aplicável. Exatamente. Jorge, queria-te ouvir também sobre esta nomeação. Antes de mais, dar os parabéns ao Gonçalo. Parece-me sempre relevante ter portugueses colocados em cargos de responsabilidade, seja a que nível for, seja a nível político ou mesmo do desporto, e no caso da FIFA, E com isso este parece nível com este nível de responsabilidade e de experiência, obviamente que é relevante, e portanto dar os parabéns ao Gonçalo. Eu, quando se fala e temos vindo aqui a falar, tem sido um tema recorrente, já falámos, se a memória não me falha, 2 vezes sobre o novo regulamento dos agentes, e é muito por aí que passará a responsabilidade do Gonçalo. Eu parece-me, já temos vindo a comentar, e parece-me absolutamente ajustado, porque como dizia o Gonçalo, o que acontecia era uma verdadeira anarquia. E parece-me importante deixar aqui algumas notas e aproveitar a presença do Gonçalo para lançar estes temas para a discussão. O que aconteceu em Portugal recentemente com um caso verdadeiramente bombástico que acabou por abalar o futebol português não é caso único no mundo inteiro. Não é caso único, provavelmente, na realidade do futebol português, e há uma questão, sem querermos falar aqui da questão das comissões serem normalizadas relativamente aos agentes, terem que fazer a certificação FIFA para poderem representar os jogadores ou representar clubes vendedores. Tudo isso são dados relevantes, mas há uma outra questão que não é muito discutida com a abrangência e com a importância que devia de ser devida, e nesse aspecto temos assistido ao longo dos últimos anos várias denúncias da realidade do futebol português, muitas vezes até envolvendo clubes de divisões inferiores, que passa muito pelo abandono, por um lado, agentes que trazem jogadores de outros continentes, no caso muito recorrente do continente africano, da América Latina, para o futebol europeu, e não só isto. Obviamente não acontece só em Portugal, e que depois, chegados aos clubes, não só não têm contrato de trabalho, como muitas vezes depois são verdadeiramente abandonados. Há N casos de jogadores que acabam por depois ficar a residir nas instalações dos clubes, etc. E, portanto, isto é uma questão que não é muito discutida, e eu queria aproveitar aqui a presença do Gonçalo para lançar também este tema, porque acho que não é, nem pela Federação Portuguesa de Futebol, nem pela UEFA, nem pela FIFA, são casos que não são, apesar de por vezes aparecerem na alguma imprensa desportiva e em alguma imprensa até nacional e internacional, a verdade é que não há muita discussão, muita abrangência e muita discussão sobre este tema, e parece-me que obviamente é um tema muito relevante, porque grande parte destes jogadores muitas vezes são jovens que vêm à procura do sonho, não tão jovens como o caso daquela academia,
mas que vêm à procura do sonho e depois são verdadeiramente abandonados E sobretudo num contexto do futebol de formação, que o contexto em Portugal e este do é um futebol caso de formação é verdadeiramente em que não importante. pode haver autofiscalização. Quer dizer, não pode recair sobre as pessoas que estão a fazer isso um apelo a que cumpram as melhores práticas. Alguém tem que fiscalizar e alguém tem que punir. Certo? Gonçalo, de facto, há aqui muito caminho por trilhar, não é? Sim, Como vimos agora. infelizmente vamos assistindo a miúdo a situações do género, sendo que este último caso foi verdadeiramente Assustador, assustador a todos os níveis, não é? Como é que é possível isto verificar-se no século XXI em Portugal, não é? Um país desenvolvido com jovens presos, literalmente, não é? Impedidos de desfrutar da sua liberdade. E com a chancela da Liga. Eu não diria com a chancela da Liga. Não diria com a chancela da Liga. Mas com uma presença muito forte, não é? De um alto dirigente como responsável, não é? Vamos distinguir Essa seria o trigo, sempre uma vamos referência. distinguir e temos que distinguir Ok. o trigo do joio. Não podemos confundir as pessoas com as instituições, porque maus exemplos e bons exemplos existem em todo o lado. Isto é transversal a qualquer realidade. Infelizmente, para a Liga, tem estes danos de imagem, porque Certo. um dos seus dirigentes estava diretamente associado, será eventualmente, resta aferir-se, não, isso é um caso de polícia, Claro. se de facto é responsável ou não por alguma prática ou um ilícito criminal. É uma situação profundamente lamentável, que mancha a imagem do futebol português e do país, não é? Portanto, que isto é próprio de uma nação de terceiro mundo. Mas não podemos confundir a Liga com as pessoas que... Com estas práticas. Não podemos, isso é absolutamente errado. Aliás, o Presidente da Liga manifestou-se publicamente contra esta situação, fez aquilo que podia fazer, que estava ao seu alcance. Agora, antes de mais, na minha humilde opinião, trata-se de um caso de polícia. Para mim, isso é indiscutível. Se os players, as instituições que supervisionam o futebol português deveriam ter um papel ainda mais ativo, sou do entendimento que é sempre possível ir mais além no combate a este tipo de situações. Mas, tanto quanto sei, a Federação deu conta do sucedido às autoridades e às entidades competentes. Portanto, faz-se bastante nos bastidores. Obviamente que também não cabe às entidades que supervisionam o futebol, eu não estou aqui a advogar a favor de ninguém. Repito, é sempre possível fazer mais e toda a gente, os dirigentes, estão conscientes dessa necessidade e querem fazer, mas resta também saber se está ao alcance deles fazê-lo, porque nem sempre têm todos os recursos suficientes para o fazer. Vejamos, o próprio Estado, que é aquele que deve assegurar que isto não suceda, não tem esses meios. Certo. Porque se tivesse, isto jamais se teria vindo a desenvolver ao longo de Não anos, poderia como foi ter o caso. acontecido, não é? Exatamente. Menos recursos tem a instituição e tem a Liga, que têm como prioridade outras questões, não descurando a importância destas que lá está, mas o foco da Federação e da Liga é no futebol, organizando o futebol. Claro, tem que supervisionar, deve fazê-lo. Estamos já mesmo no final desta segunda parte do jogo económico, Gonçalo, mas aproveitando que o temos aqui no programa, gostaria de lhe perguntar como é que vê os desafios do futebol português nos próximos anos. Sei que é uma pergunta um bocadinho lata para estar a fazer numa altura tão tardia da segunda parte do programa, mas temos de facto aqui muitos desafios até chegar à centralização dos direitos. Qual é para o Gonçalo o principal desafio do futebol português? Muito rapidamente. O principal é muito difícil de identificar, que há uma série de desafios e, felizmente, isto muitos e motiva-nos a todos complexos, para não é? trabalharmos de forma positiva Claro. e as opiniões, lá está, as críticas, quando são construtivas, são sempre bem-vindas. E sabemos que não temos um futebol perfeito. Aliás, nós estamos constantemente a olhar para o exemplo inglês para darmos exemplos de boas práticas, não é? Estamos há algumas décadas ou uma década atrás. Pronto, vamos tentar acabar com este fosso de forma gradual. A questão que o Jorge mencionou, eu estou inteiramente de acordo, a necessidade de haver, agora com o novo regime jurídico das sociedades desportivas, Exato. haver maior transparência relativamente à proveniência dos capitais, à idoneidade dos investidores, para que não surjam aquelas situações altamente lamentáveis de jogadores abandonados à sua sorte. E investimento que não tem consequência. E cujos clubes fundadores acabam por ser altamente prejudicados. Exatamente.
altamente prejudicado. Portanto, isto é uma questão. A questão da centralização é fundamental, a divisão mais equitativa das receitas para tornarmos o futebol mais competitivo e, por consequência, mais atrativo, mais rentável e, em termos qualitativos, isso também se irá verificar. Estes são 2 pontos que eu gostaria, desde logo, de mencionar. Gonçalo, muito obrigado pela presença neste Eu é que agradeço o jogo convite, económico. Muito obrigado e toda a sorte para as novas funções que vai desempenhar na FIFA. Já a seguir, vamos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Nuno Vinha, começo precisamente por ti. Vamos falar do teu número da semana que diz respeito a um avançado sueco. É um avançado sueco, são 21 milhões e meio por um jogador muito interessante que o Sporting quer contratar, um ponta de lança sueco, com 22 anos, salvo erro, ou 20 anos. Ele marcou 22 golos pelo Coventry, que está no Championship, que é neste caso a segunda liga da Inglaterra. É um jogador promissor. O que é que representa? Entra no último ano de contrato. O que é que representa estes 21 milhões e meio, segundo aquele jornalista italiano que costuma antecipar as transferências todas, o Fabrizio Romano, ele já dizia que esta oferta ainda foi melhorada. E, portanto, nós não sabemos se pode ser superior a isto. Para pôr isto em contexto, no sábado, o Sporting aprovou o seu orçamento para 23-24, em que tem de despesas mais ou menos 24 milhões de euros e em receitas cerca de 25 milhões de euros. Eu não sei, obviamente, eu não vi o orçamento, não sou associado, não votei, não vi o documento, não sei se estas receitas e estas despesas incluem os jogadores, mas para pôr em contexto, as receitas do clube previstas para todo este exercício é um avançado sueco. É um avançado sueco. E, portanto, dá para ver exatamente o empenho que o Sporting tem em reforçar o seu ataque com um jogador que considera ser de craveira para o próprio clube e para as ambições e para as aspirações do clube, que este ano vai ser a campeonato, como é óbvio, como qualquer sempre candidato, e as competições europeias. Mas só para ter essa noção, não sei que margem é que Frederico Varandas vai ter para outras contratações, pelo menos com esta dimensão, se é que devia estar a fazê-la. Mas isso é uma questão para o administrador financeiro do clube. Vamos ver. E por falar em jogadores que estão a terminar o contrato, Jorge, o teu número é associado precisamente a um jogador que está prestes a terminar o contrato com o Benfica. Sim, mas só uma nota relativamente a Gyökeres. Eu parece-me claramente um jogador muito interessante. Certo. E tenho a certeza que teve o aval de Ruben Amorim. Para o esforço e para o empenho que o próprio Presidente está a colocar no negócio, eu nem estava a pensar nisso, mas não tenho a mínima dúvida que é um pedido expresso de Ruben Amorim. Será a contratação mais cara de sempre da história do será a contratação mais cara, mas será sempre avaliado pelo rendimento desportivo. Exato, se fizer a diferença. E claramente é um pedido expresso de Ruben Amorim para reforçar o ataque. Indo ao meu número da semana, estamos a falar de Rafa Silva, 10 milhões de euros ao que pede de prémio de assinatura. Logo aí me parece verdadeiramente exagerado, até para a realidade, independentemente do clube do Benfica ser dos 3 grandes aquele que está mais desafogado e com melhores condições financeiras. Ainda assim me parece um prémio de assinatura absolutamente elevado de 10 milhões de euros. Pede, se a memória não me falha, um contrato de 3 anos, ele que está com 30 anos ou muito próximo disso, portanto seria claramente um último grande contrato, e depois pretende ter um vencimento no teto salarial do Benfica, o que significa que será um vencimento a rondar os 3 milhões e meio limpos, ou seja, 7 milhões de euros brutos, parece para um jogador que custou já na altura 18 milhões de euros. É verdade que teve rendimento, é verdade que na última temporada foi muito importante. Eu não acredito que a renovação se faça e, portanto, acho que será uma das novelas deste mercado. Das duas, uma. Ou termina como Grimaldo, vai ser utilizado ao longo de toda a temporada, vai ter rendimento, vai dar tudo até ao último instante, à semelhança do que aconteceu com o Uribe, com Grimaldo e com outros casos até mais no Futebol Clube do Porto do que no Benfica e no Sporting. Ou então eu acho que o Benfica, a ser verdade que tem propostas, quer do Dubai, falou-se também de uma proposta da Arábia Saudita. Certo. Ontem Jorge Jesus abriu a porta até à possibilidade de poder vir a ser seu jogador no Al Hilal. Eu parece-me que será uma das novelas deste verão, e se o Benfica fizesse eventualmente um encaixe financeiro de 20 milhões de euros, ainda seria um excelente negócio. Seria muito E já, interessante. só uma notinha, quer dizer, é o preço do sucesso. Não podes fazer negócios de 140 e 120 milhões de euros e depois não esperar que os jogadores peçam pelo prémio de renovação. Era só Muito isto. bem. Vamos passar para o teu protagonista, Jorge, que é precisamente um Rui Jorge que
viu a sua seleção eliminada, a seleção de todos nós, mas aquele que comanda, sub-21, sai eliminada pela Inglaterra do Europeu. Sim, e não trago aqui o Rui Jorge devido ao facto da seleção ter sido eliminada nos quartos de final pela Inglaterra, que na minha opinião pode não ganhar, mas é na minha opinião a seleção mais forte, com mais soluções e claramente favorita a vencer este torneio. Trago aqui o Rui Jorge pelo futebol paupérrimo que a seleção apresentou. Efetivamente, ao longo de todo o torneio, só na segunda parte frente à Inglaterra é que Portugal jogou algo que justificasse, até podia ter feito um gol que levasse aquele jogo para prolongamento. Podem-me dizer, e é verdade, que esta não é a melhor geração quando comparada com todas as outras anteriores. Houve uma geração que foi à final frente à Suécia, que tinha William Carvalho, tinha outros jogadores de grande qualidade, e que acabou por perder nos penaltis nessa final. É verdade que não é a melhor seleção de sempre, mas o futebol foi de facto sofrível para quem viu os jogos. E com escolhas muito polémicas. Eu olho, por exemplo, para um jogador como Tiago Tomás, que jogou Bundesliga durante 2 anos, e ao que tudo indica irá continuar na Bundesliga, de resto já se despediu do Sporting. Não ser convocado para este europeu parece-me absolutamente estranho, e depois levar o Henrique Araújo, que fez talvez 4, 5 jogos no Watford por empréstimo do Benfica. E, portanto, há opções muito estranhas, mas sobretudo pelo futebol, pelo pouco futebol que a seleção jogou neste torneio. E temos 1 minuto para o teu protagonista, Certo. Não, Frederico Varandas. É muito rápido. É o Frederico Varandas. E ainda tem a ver com a contratação do avançado sueco do Gyökeres. Acho que Frederico Varandas deixou passar a ideia, e ainda está a deixar passar, no momento em que estamos a gravar, que se deslocou a Inglaterra para fechar o acordo e que volta de mãos a abanar. Mesmo que isso não tenha acontecido, mesmo que ele tenha feito evolução desse negócio lá e esteja prestes a ser apresentado, mesmo que ele tenha estado lá para tratar ou para fechar outros acordos e outros contratos, não pode chegar a Lisboa. Um presidente de um clube grande, ou que se quer grande, não pode chegar a Lisboa e deixar passar a ideia de que voltou com as mãos a abanar. Quando vai, é para ser decisivo. E se não é decisivo, começa a perder aquilo que é a ascendência sobre as pessoas que estão na sua administração e que estão abaixo dele e, em última análise, nos adeptos. Muito bem, quem não fica de mãos a abanar são os nossos telespectadores. Voltam para a semana com mais temas. Muito obrigado, Nuno Vinha e Jorge Faria de Sousa. Voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.